O escândalo do Banco Master vai avançando de forma avassaladora, expondo mais uma vez os intestinos da estrutura política brasileira e expondo de maneira ainda mais relevante toda a farsa, dessa defesa da democracia, luta contra golpe, O golpe está aí. O golpe é a destruição das instituições, o golpe é a corrupção completa da estrutura de poder no Brasil. Então eu vou só fazer um apanhado das revelações gravíssimas que surgiram nos últimos dias apenas. E na segunda parte aqui desse vídeo eu quero dar uma explicação de por que isso está acontecendo, depois de uma reflexão sobre como é que pode estar sendo revelado agora. E a gente vai fazer um paralelo lá com a Lava Jato. Apenas nos últimos dias, ontem, tivemos o portal Metrópolis afirmando que houve 2 encontros, pelo menos, 2 presenças, pelo menos, do Moraes na casa do banqueiro dono do Banco Master. E o Metrópolis foi além, disse que num desses encontros havia presença do CEO do Banco de Brasília, que está sendo investigado pela Polícia Federal depois de ter se envolvido na tentativa de compra do Master, e o banco chegou a comprar parte da carteira de créditos do Banco Master, e hoje se sabe que essa carteira tem valor algum ou pouquíssimo valor, gerando um rombo para o banco. Então a Andresa Matais, lá do Metrópolis, disse que 4 testemunhas afirmaram que Moraes estaria na casa do Vorcaro, o dono do Master, quando foi chamado o CEO do Banco de Brasília, numa aparente tentativa de chegar a uma solução para o rombo que já era gigantesco, para o problema que já era gigantesco. O ministro lançou nota negando e ainda dizendo que esse tipo de reportagem era algo criminoso, um ataque ao próprio Supremo, mantendo aquela retórica de qualquer crítica ou de qualquer atividade jornalística contrária aos interesses da corte ser um ataque à democracia, um ataque à Constituição. Nós só temos que nos lembrar do seguinte: foi revelado pelo Globo que o escritório da esposa do ministro, na verdade da família do ministro, os seus filhos também ali trabalham, mantinha um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. Segundo a Malu Gaspar do Globo, que está à frente dessa apuração, não há evidências de serviços de grande monta prestados ao banco. O único caso que ela identificou de prestação de serviço jurídico foi a defesa, ou a acusação no caso, seria processar alguém por difamação, o que obviamente não é compatível com 129 milhões de reais. Segundo também a Malu Gaspar, o ministro teria se envolvido em conversas com o presidente do Banco Central, Galípolo, questionando por que não era aprovada então a operação com o Banco de Brasília. Ele também nega que tenha mantido essas conversas. Já o presidente do Banco Central foi mais lacônico, teve agenda para tratar de outros assuntos, mas não negou que houve conversas sobre o Banco Master, e a Malu Gaspar fala que há várias fontes que confirmam essas conversas. Por que o ministro do Supremo vai falar com o presidente do Banco Central sobre a operação de um banco? Isso é apenas uma faceta do escândalo, só que ele é muito maior. Sabemos também, foi anunciado pelo Metrópolis e hoje há mais uma matéria no Globo, que o ex-ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, tinha um contrato de pelo menos 5 milhões de reais com o Banco Master, veja só, para também prestação de serviços que ninguém sabe muito bem quais são, ou talvez todo mundo saiba, mas enfim. O ministro disse que tinha esse contrato de fato, mas que assim que foi indicado ao cargo de ministro da Justiça, ele saiu da defesa, entregou a sua carteira da OAB e isso ficou a cargo, vejam só, do escritório da sua família. Mais um ministro do Supremo com familiares tocando no escritório de advocacia com contratos milionários com um banco que, segundo o ministro Haddad, produziu possivelmente a maior fraude bancária da história do Brasil. Palácio do Planalto, descondenado, o governo já foi rápido em dizer que não sabia desse contrato. O Lula nunca sabe de nada desde a época do Petrolão, do Mensalão, da Lava Jato e todos os outros escândalos. Mas não é só isso, não para por aí essa história. Na mesma semana, nós soubemos que, segundo o Metrópolis, ela teria mantido também uma reunião fora da agenda com o presidente do Banco Master, presidente do Banco Central, e uma reunião organizada por ninguém mais, ninguém menos do que Guido Mantega.
Mantega. Guido Mantega, que também estaria na folha de pagamento do Banco Master. O Brasil parece aquele filme Dia da Marmota. Não viu? Do que assista, né, em que um jornalista acorda e vive todos os dias o mesmo dia. Quando ele acorda, ele passa pelas mesmas coisas ao longo do dia, ao longo dos séculos. O Brasil parece que está preso no Dia da Marmota petista, com esses mesmos personagens das sombras ressurgindo a todo momento. Mas enfim, segundo a imprensa, o Guido Mantega teria sido indicado pelo Jacques Wagner, outro ministro do Lula, para esse trabalho, não sabe muito bem qual, ou também se sabe qual, de lobista do Banco Master com contrato multimilionário. E tudo isso está sendo investigado pelo companheiro Toffoli. E nós ficamos sabendo nas últimas semanas sobre as conexões exóticas, para usar uma palavra que a imprensa tem usado para descrever a condução do ministro no caso, num resort lá no Paraná, que muita gente diz que seria do próprio ministro, né? Mas que no papel os sócios seriam parentes seus. Então, há um advogado da JBS na história, há um fundo ligado ao Master na história desse resort, que comprou a participação, há o voo do ministro com um advogado de um dos diretores do Master, logo depois, né, uma canetada para dar o habeas corpus, surgiu da Justiça Federal lá de Brasília. O caso foi para o Supremo por conta da citação de um deputado, mas parece que ele nem está envolvido, nem é exatamente investigado pela polícia, né? E agora uma grande pressão aí da militância de redação para que o ministro abandone o caso. E aí, para aumentar a gravidade do negócio, a própria Lula News hoje apresentou, né, a informação ou a tese de que os ministros ali que defendem o Toffoli no caso, a saber, ministro Moraes e Gilmar Mendes, estão muito chateados com Lula porque ele não está defendendo a corte, defendendo os ministros que têm sido tão legais, né, colaborativos com o governo. Né? A Corte Superior serve para ser colaborativa com o governo ou para julgar? Né? Bom, isso é coisa de um passado distante. Tudo isso demonstra que essa crise ela veio para ficar. E o líder do governo na Câmara, o petista, disse que não apoia qualquer CPI do Master. Por que será que não apoia? Mas muita gente se questiona, mas por que esse escândalo está vindo à tona? A imprensa está aparentemente fazendo o mínimo trabalho de investigação. E não podemos esquecer, a Miriam Leitão, na coluna de ontem, disse que o Supremo agora não está sendo atacado, está sendo criticado pelos seus erros. Diferentemente do que aconteceu durante o governo Bolsonaro, que ele estava sendo atacado pelas suas virtudes. Para ela, a virtude seria basicamente a perseguição, né? A censura e a perseguição política em escala, em massa, contra a direita que ela não gosta ou que ela tem interesses contrários. Mas nós não podemos esquecer o seguinte, né? Temos que lembrar, e a Amélia, como era conhecida, a Amélia Leitão, na época de militância no PCdoB, quando ela militava para impor uma ditadura comunista no Brasil, que já naquela época da abertura do famigerado inquérito das fake news, basicamente nós tínhamos aí as denúncias que hoje ressurgem. Essa questão do resort do Toffoli já apareceu em 2020. Não podemos esquecer que o primeiro ato do inquérito das fake news foi a censura, o primeiro ato de maior relevo, né, foi a censura a uma capa de revista que trazia uma denúncia do Marcelo Debrecht sobre o amigo do meu pai. O segundo ato de relevo foi parar uma investigação da Receita Federal que envolvia ministros e familiares, numa situação muito parecida com a que a gente está vendo hoje, tudo em 2019. Hoje, praticamente 7 anos depois desse inquérito, essas denúncias, né, voltam a circular, e isso deixa claro que o problema não é o bolsonarismo, o problema não é ataques à democracia. Na verdade, o maior ataque à democracia é a destruição da justiça. Se criou essa tese de ataque à democracia, de tentativa de golpe, para esconder o verdadeiro golpe. E através dessa tese, nós temos hoje centenas de prisioneiros políticos no Brasil. Então, demonstrado que essas críticas, na verdade, estavam corretas, o que deveria ser feito imediatamente é a anulação de toda essa perseguição política em massa, né? Mas por que isso está acontecendo agora? Tem uma série de teses, uma disputa interna do poder, visto que nós estamos já em ano eleitoral, né, ano que as coisas podem mudar no Brasil. De fato, eu já tenho falado aqui de uma briga entre centrão e esquerda, mas eu acho que tem uma tese que está acima dessa.
né? A tese que está acima dessas não invalida a briga pelo poder, que é uma luta constante, mas o que aconteceu aparentemente com o Master foi o seguinte: o Master sustentava muita gente na alta cúpula do poder, né? Deu benesses aí para muita gente, só que num determinado momento as suas práticas se tornaram inviáveis e, né, se depararam com a realidade, um rombo multibilionário que precisaria ser resolvido. Se buscou uma solução, como essa questão aí do Banco de Brasília, uma solução de mercado, como se diz, mas essa solução seria impossível. E aí começou o que seria um jogo de empurra. Então, isso aconteceu de uma certa forma na Lava Jato. E nesse jogo de empurra, a busca dos atores políticos, número um, para se proteger, né, para impedir que o escândalo exploda no seu colo, como o Lula está fazendo, né? Chegou a ter a cara de pau semana passada de fazer críticas ao Banco Master. Então, cada autoridade tenta tirar o problema do seu colo. E número dois, há tentativas dos diferentes agentes em aproveitar o escândalo para benefício próprio, né? Então, é um jogo de defesa, de proteção dos seus interesses, e um jogo de ataque, que é tentar empurrar isso para o colo do adversário político e, através dessa empurrada, atingir algum benefício eleitoral, algum benefício de ter um espaço maior no poder. É exatamente isso que está